Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, o Sr. Professor Dr. Miguel Moura Silva, Dra. Ana Sofia Rodrigues. Vamos dar início à nossa audição. A título de resumo, o Sr. Doutor terá um momento inicial de 10 minutos para a apresentação, portanto, do plano de atividades. Entretanto, os grupos parlamentares terão 5 minutos e o Sr. Doutor terá 5 minutos, o mesmo tempo, para responder. Isto será uma primeira ronda. Na segunda ronda, os deputados irão questionar, portanto, serão 2 minutos e o Sr. Doutor depois responde no final, pelo tempo total da inquirição. Sr. Doutor, então, faça favor, pode começar. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração, senhores e senhores deputados. Começo por cumprimentar os senhores deputados que integram esta comissão, bem como todos os presentes. E estando em causa a primeira reunião à qual compareço após as últimas eleições, gostaria de desejar a todos um mandato frutífero, certo de que o trabalho aqui realizado contribuirá de forma decisiva para o bem-estar dos portugueses. Compete à Autoridade da Concorrência apresentar o trabalho que vem realizando no setor financeiro, tendo presente que esta é uma área estratégica para a economia nacional. Na verdade, este setor, pela natureza sistémica, exige uma atenção particular por parte das autoridades públicas, que visa assegurar não apenas a prevenção do risco sistémico e a consequente estabilidade financeira, mas também a promoção de condições de concorrência efetiva neste setor. Neste sentido, ao longo dos últimos anos, a Autoridade da Concorrência tem perseguido uma estratégia de intervenção estruturada e multidimensional neste setor, através da caixa de ferramentas ao dispor, que combina a repressão de práticas restritivas da concorrência, o controle de operações de concentração, a identificação de barreiras regulatórias e comportamentais à entrada de novos operadores e a promoção de políticas públicas que favoreçam mercados abertos, dinâmicos e inovadores. Começo por descrever o plano sancionatório. Aqui destacam-se 2 casos paradigmáticos. O primeiro diz respeito ao vulgarmente designado caso da banca, que envolveu 14 instituições financeiras, entre as quais as maiores instituições bancárias do país. A investigação conduzida pela Autoridade da Concorrência demonstrou a existência de uma troca de informações comerciais sensíveis entre estas entidades, incluindo spreads, volumes de crédito concedido e outras condições aplicadas ao crédito à habitação. Esta prática foi considerada como uma infração grave à lei da concorrência, tendo conduzido à aplicação de coimas num montante total de 225 milhões de euros. Esta decisão condenatória viria a ser objeto de recurso e em 2025 foi declarada prescrita pelo Tribunal da Relação de Lisboa. E na passada semana, aqui no Parlamento, tive a oportunidade de sublinhar as contradições nas decisões deste Tribunal. Com efeito, no vulgarmente designado caso da banca, o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu que as regras atuais sobre a suspensão da prescrição não se aplicam ao processo, tendo presente a versão original da Lei 19/2012, da Lei da Concorrência. Considerou este Tribunal que o prazo de prescrição não foi suspenso pelo reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia e, por isso, declarou a prescrição do processo e a extinção da responsabilidade dos bancos. Já no caso dos chamados CMEC, o mesmo Tribunal decidiu o contrário e considerou que as regras atuais sobre prescrição, introduzidas pela Lei 17/2022, se aplicam também ao processo e a todos os que estavam pendentes quando essa lei entrou em vigor. E como referi na passada semana nesta Casa, considerei que essas decisões geram insegurança jurídica e fragilizam a coerência da aplicação do direito da concorrência, sobretudo em processos complexos e de grande relevância económica. Gostaria ainda de salientar que nenhum tribunal declarou a inexistência de infração imputada aos bancos pela Autoridade da Concorrência. Não esteve em causa a absolvição da prática anticoncorrencial em causa. Dito de outra forma, o Tribunal da Relação de Lisboa não afastou a prática da infração pelos bancos, tendo-se limitado a entender que se extinguiu a responsabilidade contraordenacional por prescrição. Mais recentemente, e na sequência dos recursos interpostos pela Autoridade da Concorrência e pelo Ministério Público, o Tribunal Constitucional proferiu decisão sumária no sentido de não conhecer destes recursos por entender que não se encontravam reunidos pressupostos formais de admissibilidade. Em consequência, a Autoridade da Concorrência decidiu apresentar reclamação para a Conferência do Tribunal Constitucional, que se traduz no último mecanismo processual disponível para fazer vingar a tese da autoridade, pelo que neste momento aguardamos a decisão do Tribunal Constitucional. O segundo caso, decidido em 2024, refere-se a uma decisão condenatória no setor dos pagamentos eletrónicos.
Neste caso, a Autoridade da Concorrência sancionou um grande grupo económico por abuso de posição dominante no setor dos serviços de pagamento. A prática em causa obrigava os emitentes e adquirentes de cartões que procuravam aceder aos sistemas de pagamento desta empresa a contratar também os seus serviços de pagamento. Esta prática de vendas ligadas, vulgarmente conhecida por tying, restringia a liberdade de escolha dos consumidores e prejudicava a entrada de operadores concorrentes, tendo sido sancionada no atual mandato com uma coima no valor de 13.869.000 euros, que correspondeu a 7,2% do volume de negócios da empresa em causa. A maior coima, em termos percentuais, alguma vez aplicada pela Autoridade da Concorrência em casos de abuso de posição dominante. Este processo foi instaurado oficiosamente na sequência de um procedimento de supervisão e acompanhamento do setor financeiro, em particular de um inquérito dirigido a um conjunto de empresas do setor financeiro baseadas em tecnologias digitais, as chamadas fintech. Ainda no plano sancionatório, destaco a intervenção da Autoridade da Concorrência no setor do crédito especializado. No passado, e no âmbito de 2 processos de contornação, foram detectadas práticas concertadas de troca de informação sensível promovida pelas 2 maiores associações do setor em mercados como o leasing imobiliário, o aluguer de longa duração, o crédito clássico e o crédito a fornecedores. Em respostas às manifestações, então, traduzidas e indicadas pela Autoridade da Concorrência, as associações envolvidas aceitaram compromissos e tomaram esses compromissos vinculativos e sujeitos a monitorização pela autoridade. Estas alterações motivaram, aliás, no nosso entender, uma maior transparência, alinhando o funcionamento do setor com as regras da concorrência. Por outro lado, e no que diz respeito ao controle de concentrações, a autoridade continua atenta à consolidação do setor financeiro. Assim, e em 2024, foram notificadas 4 operações de concentração neste setor. E no primeiro semestre de 2025 foi registada uma operação. Por fim, a Autoridade da Concorrência tem assumido um papel ativo na análise de barreiras estruturais à concorrência no setor financeiro. Aqui destaco o foco que temos dado à mobilidade dos consumidores de serviços financeiros e à entrada de novos operadores neste setor. Com efeito, e desde 2009, em articulação com o Banco de Portugal, temos alertado para obstáculos existentes à mobilidade bancária, nomeadamente a exigência de abertura de conta como condição para a concessão de crédito ou a ausência de mecanismos de comparação de ofertas de serviços financeiros. Algumas dessas recomendações traduziram-se, entretanto, em alterações legislativas, como a proibição de condicionar a concessão de crédito à abertura de conta. E, mais recentemente, a Autoridade da Concorrência assinalou a necessidade de ser ponderada a criação de comparadores que permitam analisar a remuneração de depósitos a prazo. Ainda no domínio da chamada advocacy, a inovação tecnológica e a emergência das fintech têm sido outra preocupação no trabalho desenvolvido pela Autoridade da Concorrência. Nesse contexto, a Autoridade publicou um primeiro issues paper sobre inovação e concorrência no setor financeiro, onde procurou assinalar as barreiras existentes à entrada de novos operadores neste setor. Mais tarde, em 2021, a Autoridade aprofundou este diagnóstico através de um inquérito realizado a cerca de 140 empresas fintech a operar em Portugal e a potenciais entrantes. Resultou desse inquérito que 3/4 dessas empresas assinalaram a existência de obstáculos significativos à entrada neste setor, entre os quais se destacam a dificuldade de acesso a infraestruturas como o SICOI, o controle dos canais digitais para operadores dominantes e constrangimentos no acesso às aplicações bancárias, mesmo após a entrada em vigor da Diretiva Europeia sobre Serviços de Pagamento, a chamada PSD2. Estas limitações mostram como a concorrência e a inovação estão intimamente ligadas. Estamos seguros de que, através de todas estas intervenções, a Autoridade contribuiu para reduzir assimetrias de informação, reforçar a mobilidade dos consumidores e estimular o surgimento de entrantes inovadores. E é precisamente nesta linha que tenho o gosto de transmitir a esta Comissão que, em 2025, a Autoridade está a lançar um inquérito setorial sobre a banca de retalho em Portugal. Esta iniciativa procura atualizar o diagnóstico sobre práticas e condições de concorrência nos mercados bancários mais relevantes para os consumidores, que vão do crédito à habitação ao crédito pessoal, passando pelos serviços de pagamento, pelas comissões associadas à manutenção de contas ou pelo grau de mobilidade entre instituições. Visa-se, com este inquérito, recolher informação detalhada que permita à Autoridade da Concorrência avaliar com rigor o grau de contestabilidade dos mercados, os fatores que afetam a escolha dos consumidores e eventuais constrangimentos existentes à entrada de novos operadores, incluindo plataformas digitais ou entidades não bancárias. Os resultados serão analisados e, se necessário, darão origem a recomendações específicas aos operadores, aos reguladores setoriais e ao legislador.
Este inquérito representa, aliás, um dos instrumentos fundamentais de intervenção da autoridade num setor onde os desafios concorrenciais são complexos e em constante evolução. Esperemos, portanto, que os resultados permitam reforçar a qualidade da ação da Autoridade da Concorrência e aconselhar o surgimento de políticas públicas mais eficazes para garantir transparência, liberdade de escolha e inovação, nomeadamente no setor bancário. Bom, senhoras e senhores deputados, eu sei que é tempo de concluir, termino reiterando que a atuação da Autoridade da Concorrência no setor financeiro tem sido coerente, isenta e independente, determinada e sustentada em evidência. Procuramos, como sempre, utilizar os instrumentos que dispomos para termos mercados mais abertos, dinâmicos e eficientes. Tendo presente que no setor financeiro o poder de mercado se pode cristalizar através de barreiras regulatórias, da dependência tecnológica ou da assimetria de informação, é essencial assegurar que a concorrência continua a ser uma força transformadora, permitindo, afinal, que a confiança dos consumidores se traduza também em liberdade de escolha. Coloco-me agora ao dispor desta Comissão para responder às questões que entendam pertinentes, bem como para acolher os comentários ou observações que entendam suscitar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então dar início à nossa primeira ronda. Relembro os grupos parlamentares que as inscrições para a segunda ronda devem ocorrer durante a primeira ronda. E então, para iniciar a primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Martim Saiter, do PSD. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, os restantes membros do Conselho de Administração, senhoras e senhores deputados. Agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a sua presença, como a dos restantes membros do Conselho de Administração e de toda a exposição que agora nos fez. Obviamente que o reforço da concorrência é um pilar fundamental para o bom funcionamento dos mercados, da defesa dos consumidores e promove a inovação. Temos, no entanto, algumas questões que gostaria de colocar a Vossa Excelência. A primeira, que abordou também na sua intervenção inicial, que é o caso do alegado cartel da banca, que tem merecido grande atenção pública e gerou, como disse, decisões contraditórias em sede judicial. Pergunto, portanto, ao Sr. Presidente que impactos considera que este processo teve ou ainda pode ter no setor bancário, se isto não pode criar algum tipo de impunidade. Relembro também que no final da sua intervenção estava a falar do relatório que ia levantar junto dos bancos e julgo que poderá ser também pertinente para isto. Falo também da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que anulou as coimas, como disse, e que leitura espera, ou que podemos esperar, relativamente ao Tribunal Constitucional. Ainda sobre este tema, parece-nos que houve um problema de fundo, as decisões contraditórias sobre os prazos de prescrição, como referiu, com o mesmo Tribunal a decidir de formas opostas. Considera que estas contradições exigem uma clarificação legislativa? Se sim, em que sentido? E pergunto também se essa indefinição não fragiliza o trabalho da Autoridade da Concorrência e, mais importante, prejudica a percepção pública da justiça. Outro aspecto prende-se com a comunicação da atividade da Autoridade da Concorrência, se não acha que devesse merecer o maior conhecimento geral de toda a população. Com processos longos e com decisões contraditórias, como já viu, julgo que seria pertinente que os cidadãos percebessem a importância do papel da Autoridade da Concorrência. Gostaria também de abordar o tema dos acordos no poach, em que a Autoridade da Concorrência tem estado na vanguarda, e pergunto se já verificaram algumas mudanças no comportamento das empresas e qual é que é a posição dos sindicatos no que a isto diz respeito. Uma outra questão que julgo que seria pertinente levantar prende-se se existe ou não um espírito saudável concorrencial entre os próprios empresários. Eu digo saudável porque, obviamente, a concorrência faz prosperar e faz inovar, e também, indo ao encontro dos empresários, se há ou não uma falta de literacia por parte de alguns, se a Autoridade da Concorrência sente isso e que acabe por uns conseguirem tirar maior partido do que outros. Gostaria também de questionar a Autoridade da Concorrência, que tive a oportunidade de ver que utiliza ferramentas tecnológicas, incluindo a inteligência artificial,
E pergunto que riscos ou distorções concorrenciais já foram identificadas através destes domínios. Sabemos que existe a barreira sempre do preço para algumas empresas não conseguirem aplicar estes métodos. Gostaria que pudesse explicar. Uma outra, e por fim, questão que gostaria de levantar prende-se sobre o preço base dos contratos públicos serem em sigilo. Gostaria que explicasse a esta Comissão o porquê, e depois também vi que defendem que a declaração da subcontratação deve ser espalmada logo no início do contrato. Julgo que é óbvio, de uma forma a não haver qualquer tipo de conluio. É tudo, Sr. Presidente. Agradeço a atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Martim Saider, pelas questões muito interessantes e pela reflexão que fez numa fase inicial. Eu tentei tomar nota delas todas e tentarei responder no tempo que me é concedido. Começando pelo caso da banca, o que é que eu poderei dizer? Bom, o caso da banca é um caso que se iniciou em 2013, a autoridade investigou o caso e depois teve uma tramitação judicial. Essa tramitação judicial foi relativamente longa, o prazo de prescrição para o caso estabelecido na lei eram de 10 anos e meio e, nesse contexto, o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu que o tempo que demorou o pedido de reenvio prejudicial no Luxemburgo, que foram 2 anos e 3 meses, devia ser contabilizado para efeitos dessa contagem de tempo de prescrição. Não foi esse o entendimento, depois, no outro caso, como tive a ocasião de dizer. A questão colocou-se relativamente ao caso passado. O Sr. Deputado perguntou se poderíamos aqui ter alguma clarificação. A Lei da Concorrência, no artigo 74, número 9, em resultado da alteração operada em 2022, determina que o prazo de prescrição se suspende durante o período de recurso judicial. E, portanto, aos casos novos posteriores a 2022, o prazo de prescrição não irá acontecer porque ele fica suspenso durante o período que está em sede de recurso judicial. Relativamente aos casos passados, há dúvidas porque o Tribunal da Relação, nos casos, entende que se aplica essa suspensão, como foi o caso do SCMEC, no caso da banca entendeu não aplicar. A autoridade recorreu para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional indeferiu, de facto, esse recurso e nós agora reclamamos para a Conferência. Pergunta-me, Sr. Deputado, que expectativa temos relativamente à decisão do Tribunal Constitucional. Eu creio que não devo, atender às moções que tenho, antecipar qualquer decisão do Tribunal Constitucional. Eu entendo que os motivos que fundamentam o recurso da Autoridade da Concorrência são perfeitamente válidos, são consistentes. Competir ao Tribunal Constitucional vir a preferir a decisão sobre esse caso. Pergunta-me, Sr. Deputado, o impacto que tem impunidade. Eu não creio que haja sensação de impunidade. Acho que o impacto, enfim, que tem em termos de percepção, não considero que tenha sido negativo, porque hoje em dia eu diria que há muito maior consciência por parte das empresas da necessidade de respeitar o direito à concorrência. Inúmeras empresas têm definido programas de compliance, da necessidade de forma preventiva verem as suas formas de funcionamento e respeitarem o direito à concorrência. Isto resulta de uma série de casos passados e há aqui, eu diria, uma espécie de círculo virtuoso para essa consciência que tem sido obtida pelas empresas. Por um lado, em termos da advocacy promovida pela autoridade, ou seja, a atuação pedagógica que tem sido feita, por exemplo, emitido guidelines, linhas de orientação em diversos domínios, podemos falar mais adiante sobre esses domínios, portanto, em que de uma forma pedagógica a autoridade faz essa explicação e, por outro lado, através do enforcement, isto é, da atuação através de investigação e sancionamento de práticas restritivas. E, aliás, a esse propósito, o Sr. Deputado pergunta-me se não devia haver um maior conhecimento da população. Estou de acordo. Quando eu iniciei funções na autoridade, uma das primeiras iniciativas que promovi e que foi realizada foi a campanha de 20 anos, 20 cidades. A autoridade foi a todas as capitais distritos do país, de Bragança a Faro, Viana do Castelo. Tivemos em todas, dialogamos com todos os municípios, através dos municípios procuramos chamar as associações locais, de empresas, de consumidores, para estarem presentes nesta ação pedagógica junto das populações, saindo de Lisboa, saindo da sede da autoridade, fazendo um esforço nesse domínio. Devo dizer que em algumas capitais fomos muito bem sucedidos, noutras com menos pessoas, enfim, é o que é. A nossa função institucional foi cumprida de chegar à população. Pergunta-me relativamente aos acordos no-poach, de facto, também tem sido outra preocupação da autoridade, porque entendemos aqui que o fator laboral é um input para a produção de bens e serviços, como outro, e, portanto, qualquer acordo que vise restringir este input deve ser sancionado
pela autoridade. E nós já sancionamos, enfim, diversas empresas por acordos no POTS, o que eu creio também tem contribuído aqui para uma maior consciência por parte das empresas de evitarem a celebração deste tipo de acordos. Também, paralelamente, temos ouvido os sindicatos. Eu recordo, por exemplo, na campanha que realizamos na Guarda, os sindicatos pediram para falar connosco e nós temos falado com os sindicatos sobre este tipo de acordos, porque hoje em dia eu diria que há uma maior consciência, de facto, do efeito nocivo que estes acordos no POTS têm, não apenas para os trabalhadores, mas como para os consumidores em geral. Depois o Sr. Deputado pergunta-me quanto ao espírito saudável entre os empresários. Bom, aqui eu diria que é uma espécie de corolário de tudo aquilo que eu estou a referir até agora e, portanto, toda a atuação da autoridade tem permitido, enfim, obter uma maior consciência por parte das empresas para a necessidade de respeitar o direito da concorrência. Com esse respeito pelo direito da concorrência, acho que todos nós beneficiamos enquanto consumidores, passamos a ter maior liberdade de escolha, gera-se mais inovação, passamos a ter melhores preços. É esse o objetivo, proteger o processo competitivo através da necessidade de respeitar o direito da concorrência. E, portanto, o Sr. Deputado também falou da falta de literacia. É por isso que a autoridade, enfim, o nosso site está disponível e tem lá toda a informação, tem divulgado guidelines e linhas de orientação em diversos domínios. Eu, por exemplo, recordo, a propósito dos acordos no POTS, nós temos recomendações e um issues paper sobre no POTS, por exemplo, no domínio dos acordos de sustentabilidade ambiental, emitimos guidelines para evitar práticas das empresas hoje em dia de chamado greenwashing, ou seja, em que, sob a capa de acordos de sustentabilidade ambiental, escondem, de facto, acordos que prejudicam a concorrência. E, portanto, temos procurado fazer esse trabalho de advocacy. Perguntou-me o Sr. Deputado quanto à inteligência artificial. E eu aqui diria duas perspectivas. Uma perspectiva da atuação da autoridade no contexto da investigação de casos, em que temos recorrido já à inteligência artificial, através, sobretudo, de 3 plataformas que entraram este ano em funcionamento, o Screen IT, o Detect IT e o Scrap IT. Poderia explicar isto de uma forma mais detalhada. Uma outra questão que se coloca quanto às grandes empresas a nível global é sobre a inteligência artificial e a possibilidade de isto gerar um efeito de encerramento de mercado. E há aqui problemas, nomeadamente no acesso à cloud, no acesso a dados, em que quanto maior a empresa, mais dados tem e mais fácil se torna treinar a inteligência artificial. E é por isso que nós temos alertado, através de issues paper e de short papers, num trabalho que eu acho que a autoridade tem sido vanguardista neste domínio, que até já foi premiado internacional. Preço base, só para terminar muito rapidamente, o preço base pode representar um ponto focal para os concorrentes, em procedimentos pré-contratuais na contratação pública. E, portanto, sendo um ponto focal, pode representar um incentivo a práticas de bid reading, de colusão, e que são clássicas e que são muito conhecidas no contexto da contratação pública. E, portanto, a não existência de um preço base eliminará esse ponto focal de identificação do preço que pode facilitar o conluio. É claro que também há aqui desvantagens, e podemos aqui discutir, do ponto de vista da transparência das entidades públicas e da necessidade, em termos orçamentais, de divulgarem o preço base. Mas, do ponto de vista da concorrência, o preço base pode representar esse ponto focal. Enfim, e termino por aqui, poderia continuar com todo o gosto, mas não tenho mais esse tempo. Muito bem, passaremos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado João Ribeiro, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, cumprimento a si e a todos os colegas deputados e um cumprimento e um agradecimento especial ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência por estar aqui nesta comissão a prestar esclarecimentos. Já foi aqui falado do cartel da banca, mas eu voltaria a esse tema só para fazer uma questão muito direta, que é se, na opinião da Autoridade da Concorrência, neste caso o Sr. Presidente, se há necessidade de legislar no sentido de alterar para não acontecer o mesmo que aconteceu, mas como já vimos, a partir de 2022 as regras mudaram na questão da prescrição e eventualmente já estão colmatadas. Será que devemos amadurecer esta lei, a alteração que foi feita em 2022, ou que devemos legislar novamente no sentido de que estes processos não se arrastem e não passar o sentido de impunidade? Depois, outra questão que gostava de colocar é relativamente à cartelização, e existe, de certa forma, na Autoridade da Concorrência, uma delação premiada, podemos chamar assim, que é quem denuncia tem uma benesse. Aqui a questão é perceber se esta benesse pode ser entendida como o primeiro a sair ganha, ou se efetivamente todos ficamos a ganhar com esta delação premiada. E depois também perceber, no fundo, se a transgressão compensa, ou seja, se conseguimos perceber qual foi o ganho que efetivamente estas empresas que estiverem envolvidas em cartel tiveram, e se a penalização que têm é muito superior ao ganho que tiveram, ou se não, ou se estamos perante uma situação em que vale a pena transgredir, porque o custo que vamos ter, e eventualmente vai-se ter, pode acontecer ou não, só se for apanhado, o ladrão só se for apanhado é que
é que sabe, desculpe a expressão tão rude, mas é um pouco assim, ou se não, ou se realmente a penalização é de tal maneira forte, e será que devíamos ter só uma penalização financeira, será que não devíamos ter uma penalização de deixar de ter acesso a determinadas condições de mercado, até que maneira é que podemos ir para realmente inibir as entidades de se organizarem em cartel e de prejudicarem no fundo todos. Outra questão que queria colocar, que acho que ainda não foi abordada, eu também acompanhei a audição que fez na Comissão de Economia, que é relativamente à contratação pública. Estou a falar das autarquias locais. Nós estamos em época de pré-eleições e em época de verão, em que todos podemos consultar no base.gov e temos várias, especialmente no interior do país, várias organizações que fazem eventos, nomeadamente as câmaras municipais, e depois constatamos que quem faz esses eventos parece que são sempre as mesmas empresas. E depois a empresa A faz no Conselho B e a empresa do Conselho B faz... Assim, empiricamente, tudo aquilo parece muito estranho. E saber se a Autoridade da Concorrência tem algum mecanismo para acompanhar isso, tem meios para acompanhar isso, se acompanha, se já houve alguma penalização nesse sentido ou não, mas no fundo o ideal não seria haver uma penalização, mas sim conseguirmos prevenir que estas situações acontecessem. E ainda outra situação, que também só nos lembramos nesta altura, que estamos em época de incêndios, o nosso país tem uma grande mancha florestal, e sabemos que os players que negociam nesta área das madeiras e da celulose são 3 ou 4 players nacionais que têm um grande poder. E aqui a questão é perceber se, da parte da Autoridade da Concorrência, também existe alguma fiscalização nesse sentido, algum acompanhamento, porque aquilo que eu sinto no terreno, e de falar com players grandes e com players mais pequenos, é que os players mais pequenos, de certa forma, estão limitados e estão sufocados pelos players grandes. Quando eles precisam de madeira, pagam o valor justo, quando não precisam, não pagam. E de certa forma não existe um controle. Se a Autoridade da Concorrência tem um papel nesta matéria, qual é o papel? Se já foi feita alguma decisão nesta matéria ou não, e tentar perceber aqui como é que podemos ajudar. De qualquer forma, também ia pedir já antecipadamente as minhas desculpas, que estou noutra comissão, e se eu tiver que sair durante as suas respostas, meus colegas tomarão nota das mesmas e ficamos a ouvir os vossos esclarecimentos. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Sr. Professor para dar a resposta. 5 minutos, Sr. Professor. Muito obrigado ao Sr. Deputado João Ribeiro pelas questões que colocou. Eu espero também ter tomado nota delas todas e tentarei responder a todas. A primeira nota quanto ao chamado caso da banca, perguntou-me se há necessidade de legislar. Bom, eu diria que para os casos futuros, o artigo 74.9, na versão da alteração produzida em 2022, não, porque relativamente a esses casos a prescrição não se coloca. Relativamente aos casos passados, também já tive a ocasião de esclarecer as dúvidas quanto às decisões do Tribunal da Relação de Lisboa, em que umas decisões considera que se aplica a casos novos aquela norma, noutros que se aplica a casos passados. Eu diria, Sr. Deputado, que eventualmente uma lei interpretativa por parte do Parlamento, mas relativamente aos casos passados, poderia clarificar isto, mas há várias questões jurídicas em torno da aprovação de uma lei interpretativa e, enfim, os seus deputados aqui nesta Casa, melhor do que eu, poderão apreciar essas questões. E, portanto, tenho algumas dúvidas que uma alteração legal neste momento ajude a resolver o problema. A segunda questão do Sr. Deputado foi quanto ao chamado Estatuto de Clemência, referiu-se justamente como delação premiada. É um instrumento que é utilizado pela autoridade, há empresas que, de facto, que invocam o Estatuto de Clemência. Esse Estatuto permite ao primeiro clemente beneficiar da isenção total de pagamento de coima e aqueles que mais tarde colaboram durante o processo de inquérito, trazendo prova que permite ajudar nessa investigação, poderão beneficiar de uma redução parcial de coima. Aliás, só para lhe dar nota, por exemplo, em 2024 já tivemos 4 pedidos de clemência, em 2025 já tivemos 2 pedidos de clemência. O Sr. Deputado pergunta-me, será que o crime compensa? Foi mais ou menos esta expressão utilizada. Eu diria que não, claramente, não compensa. Porquê? Desde logo porque a moldura contorno nacional por infração às regras de direito da concorrência prevê que as coimas podem ir até 10% do volume de negócios da empresa. E, portanto, não há aqui uma moldura contorno nacional mínima, enfim, nos termos da lei, um valor fixo. Esse valor dependerá do volume de negócios da empresa ou das empresas envolvidas. Sim. E esse volume de negócios é um volume de negócios global, justamente. Portanto, pode ser a nível mundial o volume de negócios da empresa.
Ora, 10% do volume de negócios de uma empresa a nível global pesa, não é? Pesa significativamente. Além disso, podem ser determinadas ainda sanções acessórias. Por exemplo, existe a possibilidade, e a autoridade já o tem feito, de aplicar a sanção acessória de inibição de participação em concursos públicos. Portanto, uma empresa pode ser sancionada, além da coima aplicada, fica inibida de até 2 anos participar em concursos públicos e a autoridade já o fez no passado. Além disso, as empresas envolvidas em práticas anticoncorrenciais poderão ainda ser propostas ações no contexto chamado Private Enforcement, em que terão que ressarcir os consumidores pelos prejuízos causados por essa prática anticoncorrencial. E, portanto, a autoridade intervém através do chamado Public Enforcement, mas também o Private Enforcement faz parte, eu diria, de uma espécie de elemento global deste quadro sancionatório das empresas, que permite não apenas tentar impedir que essas práticas voltem a realizar, como também ressarcir os danos dos consumidores e, portanto, voltando à minha resposta inicial, claramente, não, o crime não compensa, Sr. Deputado. Pergunta-me sobre contratação pública e sobre as circunstâncias das autarquias locais, as empresas serem as mesmas ou serem diferentes, enfim. Eu aqui distinguiria duas realidades, Sr. Deputado. Quando falamos, por um lado, do princípio da concorrência, temos que chamar a atenção das entidades adjudicantes para a necessidade de, nos procedimentos pré-contratuais, tentarem obter o maior número possível de oponentes ao procedimento. Isto é, no contexto das festas do município, tentar obter o maior número possível de propostas para que estas propostas sejam comparáveis e seja escolhida a melhor. Numa outra realidade, esta mais próxima à autoridade da concorrência, podemos assistir a práticas, como há pouco eu designei, de bid reading, ou seja, de colusão na contratação pública, em que as empresas combinam entre si quem participa e quem não participa. Isto são esquemas clássicos que existem, infelizmente, a nível global em diferentes Estados, estão estudados pela OCDE. Em Portugal nós temos, aliás, no passado, realizado uma campanha, continuamos, de combate ao conluio na contratação pública, e para exatamente combater estas práticas de colusão. E temos feito não apenas com essa campanha, mas também em articulação com o IMPIC, com o regulador da contratação pública, procurando ter acesso do nosso lado ao chamado portal base, não apenas aos dados públicos, mas também aos dados privados que nós não conseguimos ver do portal base. E temos feito já com a utilização de uma nova ferramenta tecnológica, o tal Screen IT que eu falava há pouco, em que procuramos, através dos chamados screens estruturais e comportamentais, tentar identificar padrões de comportamento no portal base para, a partir daí, recolher indícios, quando se verifiquem desvios relativamente aos padrões de comportamento, que nos permitam abrir investigações. Se numa determinada zona do país as compras públicas estão a ser feitas a um preço muito superior a outra zona, significa que naquela zona alguma coisa não está bem e vamos ter que identificar. E temos feito esse trabalho e temos tido resultados. Sr. Deputado, eu dou-lhe um exemplo passado que ficou claro à opinião pública, as coimas aplicadas no chamado cartel das análises clínicas e dos testes Covid-19, que era um cartel de contratação pública em que a autoridade aplicou coimas no valor total de 48 milhões de euros. E é um exemplo, mas há outros exemplos também ao longo da história da autoridade de casos de cartéis na contratação pública. Relativamente ao caso das madeiras e celuloses, o Sr. Deputado disse-me o que é que a autoridade tem feito. Bom, se a autoridade verificar a existência de uma prática anticoncorrencial, não hesita em, oficiosamente, por via de uma denúncia, por isso de clemência, iniciar o processo de inquérito e iniciar investigações. Eu, no entanto, não devo falar sobre os processos de investigação que estão ou não em curso por questões de sigilo. E, portanto, ficarei por aqui, se o Deputado permite. Muito obrigado, Sr. Professor. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Costa tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, já que esteve na semana passada na Comissão de Economia, onde também tive a oportunidade de deixar um conjunto de questões. No contexto da Comissão de Orçamento e Finanças, o ponto essencial da Autoridade da Concorrência está relacionado com os mercados financeiros e com a banca. E é um setor em que existe uma enorme assimetria de informação, talvez dos setores que existe mais assimetria de informação, quer pelo desconhecimento e iliteracia do próprio técnica dos consumidores em relação ao conjunto de produtos, quer também da própria dificuldade de ter acesso à totalidade da informação. Por isso, a primeira pergunta que lhe deixo é como é que a Autoridade da Concorrência trabalha na sua lógica da advocacy na questão da assimetria de informação. Falou aqui daquele estudo sobre a banca, que nós, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queríamos sublinhar e complementar, porque é um estudo muito importante, também de
ter ido às capitais distrito todas apresentar o trabalho da Autoridade da Concorrência, um trabalho que nós também achamos muito importante de proximidade, também já tinha falado disso na Comissão de Economia, mas é importante perceber como é que num setor tão específico, onde há tanta assimetria de informação como no setor bancário e setor financeiro, isso pode ser colocado. Depois, novamente, o tema do cartel da banca, do tema da banca, foi já aqui amplamente debatido. A prescrição de fevereiro de 2025, naturalmente, coloca questões e coloca dúvidas. O Sr. Presidente já disse que seria difícil colocarmos alguma solução legislativa, até porque ela está prevista depois de 2022. O problema é os processos anteriores, não sendo eu um jurista como o Sr. Presidente, mas também tenho as maiores dúvidas sobre a legislação interpretativa, a percebermos como é que no futuro podemos fazer para evitar estes casos de prescrições em casos complexos e também decisões que acabam por muitas vezes não ser coincidentes, porque na questão dos COMEC não foi aplicada uma situação semelhante à situação do cartel da banca. E isso levanta-nos naturalmente questões. Já falámos sobre a questão dos COMEC na Comissão de Economia e esse ponto de situação e o próprio recurso da própria EDP Produção não entrava por aí, falava na questão como é que no setor bancário, atendendo a esta questão, se pode evitar, não só no setor bancário, mas em todos os setores, estas prescrições complicadas. Porque, naturalmente, era um caso de spreads, era um caso com 14 instituições, num plano sancionatório extremamente complexo, e como é que se pode evitar no futuro estas situações complicadas, que obviamente o trabalho da Autoridade da Concorrência foi feito. Os tribunais também fizeram o seu trabalho, não estão em causa, nós estamos a colocar aqui em causa as decisões judiciais. O Tribunal Administrativo da Concorrência tomou a sua decisão, não nos compete a nós também opinar sobre decisões judiciais, mas encontrar qual é a formulação e como é que podemos resolver este tipo de questões. Depois, falou há pouco sobre as questões da sustentabilidade. Aflorámos isso no debate da Comissão de Economia, mas gostava de ir um pouco mais além. O tema do greenwashing é um tema bastante relevante, também na área financeira, nomeadamente com vários tipos de produtos e com vários tipos de questões que podem estar ligadas ou não a greenwashing, e queria que a Autoridade da Concorrência também pudesse dar alguns dados sobre como é que neste setor específico combate as práticas de greenwashing, porque naturalmente por trás de lógicas teoricamente de sustentabilidade e de financiamento verde e de financiamento sustentável podem estar outros objetivos completamente desregulatórios e completamente contra aquela que é a lógica da concorrência. E neste setor específico, com um conjunto de produtos financeiros de origem verde, também é importante percebermos como é que este tema se pode trabalhar. Depois, a questão da inteligência artificial, que também já foi trabalhada na sua última audição, mas como é que neste setor específico financeiro, como é que na área financeira específica, a inteligência artificial demonstra capacidade ou não para trabalhar os temas dos temas financeiros, no fundo. Outra questão relevante para terminar, está relacionada com os meios de pagamento. É um tema antigo, conhecido, em que uma estrutura que dominava o mercado também teve processos na Autoridade da Concorrência. Como é que está a olhar neste momento para o mercado de meios de pagamento, sendo um setor crucial e um setor muito importante para a economia e onde também existiram práticas que a Autoridade da Concorrência tem acompanhado muito de perto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Professor para responder. 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado Costa pelo conjunto de questões muito interessantes que aqui suscita. Também tentarei responder a todas de forma mais completa possível, começando pelos mercados financeiros e a assimetria de informação, com a qual, de facto, estamos completamente de acordo.
O problema da assimetria de informação que se verifica entre instituições de crédito e consumidores de serviços financeiros é um problema clássico que tem que ser resolvido, ou que tem que ser resolvido de uma forma global, que não passa apenas pela Autoridade da Concorrência, passa nomeadamente por fornecer mais literacia financeira. Um dos problemas que acontece em muitos países, em Portugal e também em muitos países, por exemplo, em vias de desenvolvimento, são problemas de facto de iliteracia financeira que têm que ser resolvidos de forma global, também com a ajuda do regulador setorial, o Banco de Portugal, e do nosso lado como é que temos feito, nomeadamente com esta iniciativa que agora estamos a lançar, a consulta ao mercado, para percebermos, e é uma consulta que está a ser feita a todos os stakeholders, digamos, as partes envolvidas, quer ao nível da comparação de produtos bancários financeiros, quer ao nível da contratualização, quanto aos processos de mudança de banco, que permitam clarificar estes assuntos e que permitam corrigir estes problemas de assimetria de informação. Mas repare, quando falamos de mercados financeiros, o problema da assimetria de informação é o que motiva a relação económica feita pelo regulador de valores mobiliários e no setor de seguro. É por isso que, por exemplo, existe uma lei de contrato de seguro que visa justamente corrigir a assimetria de informação que existe entre companhias de seguros e segurados, ou no setor de valores mobiliários, que exige que empresas cotadas em bolsa tenham a informação mais transparente possível aos seus clientes. Nós, do nosso lado, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, temos feito através da tarefa de advocacy, já no passado, em 2020, procuramos recomendar que fossem eliminadas as barreiras à mobilidade de consumidores de serviços financeiros e, portanto, novamente, é um contexto global que aqui tem que ser convocado. O cartel da banca, Sr. Deputado, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, no nosso ver, decidiu bem. A questão colocou-se foi no Tribunal da Relação de Lisboa, em que considerou este tribunal que o período em que o processo esteve pendente do Tribunal de Luxemburgo, que foram 2 anos e 3 meses, no processo de reenvio, contava para efeitos de prescrição. Eu confesso que pessoalmente tenho muitas dúvidas quanto a esta decisão. É o que é. A decisão, como eu tive a ocasião de dizer em respostas anteriores, coloca-se relativamente a casos passados, isto é, anteriores a 2022. Em todos os casos novos, a alteração introduzida à lei em 2022 determina que o prazo de prescrição se suspenda durante o período de recurso judicial, está previsto no artigo 74, número 9, da atual redação da Lei da Concorrência. E, portanto, eu diria, para o futuro, o problema não se coloca. Quanto a casos passados, nós temos feito um trabalho muito diário de acompanhamento dos riscos ou não que se verificam de prescrição, assinalando sempre estes riscos aos magistrados que estão envolvidos na análise de processos, e temos alguns processos que estão em curso. Em muitos casos, os senhores magistrados, por exemplo, o Tribunal Constitucional já aceitou, declararam a natureza urgente do processo, para que o processo, de facto, tenha em consideração esse risco de prescrição. Eu diria aqui que, depois de uma perspectiva mais global do direito da concorrência, isto passa por maior formação aos senhores magistrados judiciais, e existem programas, inclusive, dinamizados pela Comissão Europeia a este nível, por eventuais afinamentos que se podem introduzir à lei da concorrência e que poderão ser discutidos eventualmente noutra sede e, portanto, que poderão, enfim, atenuar algumas dúvidas ou questões que se possam suscitar de interpretação da lei. A questão da sustentabilidade ambiental colocada pelo Sr. Deputado e quanto às questões de greenwashing, no plano do direito da concorrência, as questões de greenwashing podem, como eu disse anteriormente, escamotear práticas anticoncorrenciais. E, portanto, nesses casos de cenários de greenwashing que estejam a esconder práticas anticoncorrenciais, a autoridade não hesita a intervir, a investigar e sancionar essas práticas de greenwashing. A questão que, por vezes, coloca às empresas é saber quando é que estão, de facto, a atuar ilicitamente e, portanto, a violar a lei da concorrência, ou quando é que podem fazê-lo tendo em consideração estas preocupações, porque são preocupações legítimas que hoje em dia, e preocupações que decorrem da necessidade de prosseguir o interesse de todos, que é esta preocupação de sustentabilidade ambiental. A Comissão Europeia já deu algumas explicações a este nível. Eu recordo, por exemplo, um célebre capítulo 9 das linhas de orientação sobre acordos horizontais, e a própria autoridade emitiu orientações sobre acordos de sustentabilidade de uma forma, eu diria, muito pedagógica, está disponível no nosso site e que tem sido muito bem acolhida pelas empresas. Nós temos, aliás, uma nova iniciativa que lançamos chamada Mais Concorrência, em que vamos divulgar às empresas, novamente neste esforço de sair da sede da autoridade, de ir ao encontro das empresas, e temos procurado explicar às empresas, sobretudo, 3 preocupações que hoje em dia são centrais no plano do compliance pelo direito da concorrência, que são sustentabilidade ambiental, acordos de no poach e
combate ao conluio na contratação pública e, portanto, são temas centrais. No outro domínio, que já não é uma área de atuação da Autoridade da Concorrência, recordo, por exemplo, o Parlamento Europeu teve iniciativas recentes no domínio da necessidade de se proteger os consumidores de práticas de greenwashing das empresas. Todos conhecemos os produtos que são declarados ou que se auto-intitulam como ambientalmente corretos ou eficientes e que não são no final do dia. E o Parlamento Europeu também está preocupado a este nível. O Sr. Deputado pergunta-me quanto à inteligência artificial e setor financeiro. Há questões muito interessantes que colocam aqui, nomeadamente no âmbito da chamada colusão algorítmica, ou seja, que os próprios algoritmos podem ou não estar entre si, no final do dia, enfim, em cenários de colusão, tácita ou explícita, são questões que eu diria de elevada complexidade, mas às quais a autoridade está atenta e que se colocam novos desafios nesse domínio. Por fim, meios de pagamento, o Sr. Deputado referiu e bem o caso que eu enunciei da oposição dominante. Neste contexto da consulta ao mercado que estamos agora a iniciar, vamos procurar também perceber se, eu diria, em consequência da decisão que foi preferida, o mercado de meios de pagamento está a funcionar de forma mais aberta, mais concorrencial, mais dinâmica ou não. Fazendo esse diagnóstico, depois poderemos emitir recomendações ou tomar outras iniciativas. E dentro do tempo que eu tenho, espero ter respondido a todas as questões. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento também o professor Nuno Cunha Rodrigues e os restantes membros do Conselho de Administração. E saudamos a sua vinda aqui a esta comissão. Antes de começar a minha intervenção, só fazer aqui um ponto político-partidário, porque se escutei bem, o professor Cunha Rodrigues disse ou destacou a importância da literacia financeira e eu espero que da próxima vez que algum partido der entrada de uma iniciativa para que a literacia financeira faça parte do currículo escolar, que os restantes partidos, neste caso os partidos que estão aqui diante de nós, não votem contra como fizeram repetidas e inúmeras vezes. Pelo menos que possamos tirar essa ilação aqui desta audição. Agora sim, a questão da intervenção. O verdadeiro disciplinador de um mercado, com todo o respeito e sem desprimor para deputados desta legislatura, de legislaturas anteriores, não é a lei, aquilo que nós consigamos produzir aqui, não é o Estado, não é tampouco as entidades reguladoras, uma vez mais sem desprimor para nenhuma entidade reguladora, é a concorrência. Esse é o verdadeiro disciplinador de um mercado. É a capacidade de termos um mercado concorrencial, com empresas novas, com ideias inovadoras, que põem em causa o status quo, põem em causa os incumbentes, que põem em causa as margens dos incumbentes e que, portanto, geram aqui um processo de distribuição criativa e que, no limite, podem levar à falência criativa e até algumas vezes desejável das empresas que lá estão no mercado. Portanto, há aqui um equilíbrio entre a inovação e a estabilidade, mas nunca pode ser feito à custa da inovação. O Prémio Nobel da Economia, Milton Friedman, com quem nós, a Iniciativa Liberal, se revê profundamente do ponto de vista da política económica, dizia que ele não era pró-empresas, e nós subscrevemos. Ele era pró-livre iniciativa, pró-mercado livre, e é precisamente isso que é a nossa posição também. Nós precisamos desta concorrência como disciplinador último dos mercados. Qual é o problema? O que é que acontece em Portugal? Primeiro, temos muitas barreiras à entrada em todos os setores, e aliás, eu diria até que a Autoridade da Concorrência cotutela alguns setores de atividade económica em que outros reguladores têm uma postura que é uma postura mais de garantir a estabilidade dos incumbentes do que ser permeável à inovação, e, portanto, com prejuízo para o interesse público e, sobretudo, para os consumidores. E também temos excesso de regulamentação que favorece não apenas os incumbentes, mas as grandes empresas têm capacidade de compliance que os pequenos operadores não têm. E, portanto, há aqui uma linha de ação que tem de ser tomada do ponto de vista de baixar, diminuir, acabar com barreiras à entrada e também de eliminar excessos regulatórios que, no fundo, vão privilegiar os incumbentes e condicionar a inovação. E mais ainda também, e já foi aqui discutida, a questão do cartel da banca. Fica um pouco a ideia, o Sr. Professor, de certa forma, teve aqui uma postura pedagógica que eu compreendo, dizendo que isto sinalizava a outros agentes do mercado que há consequências de entrar em práticas que são anticoncorrenciais, nomeadamente o conluio de preços, mas ainda assim passa um pouco a ideia que a licitude compensa, porque estão 240 milhões de euros por pagar. E isso não é aceitável. E relativamente a esse caso em concreto, a questão que nós lhe colocamos, aliás são duas, é a primeira, se
a delação, de facto, não deve ser um mecanismo até reforçado, porque claramente permitiu que este caso ocorresse, e se calhar há outros em que beneficiariam também desta delação premiada, e também se os acordos extrajudiciais, que são prática comum noutras jurisdições, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, não poderão ser uma forma de colmatar os atrasos judiciais que fazem com que um processo destes, no caso do conluio de preços na banca, se arraste por mais de 10 anos. Ou seja, se a justiça é inoperante, então não fará sentido ter aqui uma prática paralela de acordos extrajudiciais que não vão maximizar aqui a receita, mas pelo menos vão dar justiça e vão, no fundo, sinalizar aos mercados que a ilicitude tem efetivamente consequências materiais e não apenas pedagógicas, no sentido de que houve um processo judicial que decorreu e que, enfim, poderá não dar em nada, ainda está em aberto, mas poderá não dar em nada. Portanto, essas são as duas primeiras questões. Depois, outra questão era perceber também qual é o grau de fiscalização que a Autoridade da Concorrência tem sobre processos conduzidos pelo próprio Estado, o próprio Estado que deve dar o exemplo. E pego num caso concreto. A adjudicação dos helicópteros do INEM, e aliás o próprio professor já aqui referiu, na sede desta audição, que a consulta prévia é um instrumento importante para se auscultar o mercado. Ocorre que no processo dos helicópteros o INEM iniciou o seu processo de auscultação de mercado numa sexta-feira à tarde, tendo dado 4 dias úteis para que 14 empresas respondessem num contexto de um processo que não é propriamente aquisição de economato, de resmas de papel, que tem muitas especificidades, tem muitas complexidades, são montantes elevados. Portanto, isto não parece ser de todo uma boa prática. O próprio Estado, que deveria estar à cabeça a servir de exemplo para os mercados, é logo o primeiro a não cumprir com essas boas práticas que deveriam ser implementadas, não é? Nomeadamente dar mais tempo para esta consulta ao mercado. Gostaria também de saber qual é a posição da Autoridade da Concorrência relativamente e vou já terminar, Sr. Presidente, relativamente à entrada num setor de telecomunicações, que também é um setor, digamos, bastante concentrado, daqui não podemos concluir que é necessariamente pouco ou muito concorrencial, mas é pelo menos bastante concentrado, de um novo player, a Digi, que de facto tem preços que contrastam com os preços que eram a prática de mercado. Se têm chegado queixas relativamente à dificuldade deste novo operador conseguir entrar e fazer frente, nomeadamente, aos incumbentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Professor para responder. O Sr. Professor tem 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado ao Sr. Deputado Mário Godinho Lopes pelo conjunto de questões. Também, enfim, os seus deputados têm feito, de facto, muitas questões, o que é muito agradável de ouvir, e eu tentarei responder a todas. Enfim, eu não entrarei na questão do debate político, porque me permite, portanto, quanto à literacia financeira e outras, não é essa a minha função nesta casa, e deixo aos senhores deputados. A questão de não compensar, no caso da banca, que me colocou. Bom, o que eu devo dizer é que a Autoridade da Concorrência atuou. O processo, se quiserem, em termos de duração nos tribunais, teve cerca de mais de 7 anos, sendo que o prazo de prescrição são 10 anos e meio, portanto, a Autoridade demorou cerca de 3 anos na investigação, na alta ilicitude, por aí fora, e o processo teve cerca de 7 anos nos tribunais, incluindo o tal período em que esteve no Tribunal de Luxemburgo, na sequência do pedido de reenvio feito pelo Juiz Nacional. E repare, o diálogo entre o Tribunal Nacional e o Tribunal de Luxemburgo é um diálogo entre tribunais ao qual o Juiz Nacional não se deve sentir minimamente condicionado. A partir do momento em que se diz que esse prazo conta para efeitos de prescrição, isto pode representar algum tipo de condicionalismo. Agora, a autoridade atuou, eu não diria que o crime compensou, novamente, como tive a ocasião de responder anteriormente. E a coima não ficou por pagar, a coima foi declarada prescrita pelos tribunais. E, portanto, aqui entramos num domínio em que, do ponto de vista judicial, e não queria estar a entrar na apreciação ou não das decisões dos tribunais. O Sr. Deputado depois referiu a possibilidade de não revermos o regime de clemência. É verdade que o regime de clemência é um instituto, de facto, de grande utilidade, é um instituto que não é original em Portugal,
foi criado no contexto da Comissão Europeia, enfim, e que tem vindo a ser gradualmente introduzido em diversas ordens jurídicas. Admito que pudesse ser um pouco afinado, nomeadamente por questões relacionadas com o private enforcement, mas novamente aqui, enfim, num outro debate, uma outra discussão, poderíamos referir mais detalhadamente em que é que essa afinação se traduz. Uma outra questão que o Sr. Deputado coloca é quanto aos acordos extrajudiciais, chamou assim. Isso já existe na nossa lei da concorrência, está previsto o chamado procedimento de transação, ou acordo de transação, está previsto nos artigos 22 e 27 da lei da concorrência e tem sido utilizado pela Autoridade da Concorrência. Há casos, por exemplo, casos de no-poach, em que foram fechados, digamos assim, por acordo entre a autoridade e a empresa, ou empresas envolvidas, nesse caso, o que permite a essas empresas ter uma redução no valor da coima aplicável, permite evitar a litigância judicial, permite poupar recursos à autoridade em termos de recursos humanos ou económicos afetos à investigação do caso e, portanto, é um instrumento de grande utilidade que foi introduzido mais tarde, enfim, desde a criação da autoridade, em 2016, se não estou enganado, na lei da concorrência, e tem sido um instrumento que temos utilizado. O procedimento de transação, o acordo de transação, como quiser designar, e algumas empresas, de facto, têm vindo ter connosco, na sequência da abertura do processo de inquérito, pretendendo que se encerre com base no procedimento de transação. Uma outra questão que o Sr. Deputado coloca quanto aos processos conduzidos pelo Estado, e aqui duas distinções, e peço desculpa por algum preciosismo jurídico que vou ter que utilizar. O direito da concorrência aplica-se a empresas, no fundo, que violem as normas previstas, quer na nossa lei, quer no termos do tratado. Para efeitos de aquisições públicas, ou seja, quando o Estado está a comportar-se como adquirente de bens e serviços no contexto de contratação pública, o Estado não é considerado empresa na sequência de dois acórdãos muito importantes proferidos pelo Tribunal de Justiça em 2006 e 2008. O primeiro, o acórdão Fenin, e não, posso, se quiser, Massal, passar a tarde, e o acórdão Selex, que vieram dizer que, para efeitos de contratação pública, o Estado não é considerado como uma empresa e, portanto, não se aplica ao direito da concorrência. Portanto, nessa medida, nós não podemos aplicar ao Estado, por exemplo, o artigo 102, o artigo 11, por práticas de abuso de posição dominante. Questão diferente é quando falamos do princípio da concorrência. Nós já não estamos a falar aqui de direito da concorrência, estamos a falar de um princípio mais abrangente, e não está em causa o direito da concorrência, em que, nessa medida, de facto, a consulta prévia, por exemplo, deve ser feita de forma a evitar as distorções de concorrência. Isso está mesmo escrito no artigo 35A do Código dos Contratos Públicos, que prevê a consulta prévia, depois de uma alteração introduzida em 2017. E, portanto, a autoridade o que tem feito nesse domínio são recomendações na preparação de concursos públicos, na elaboração de cadernos de encargos, por forma a assegurar que existe uma neutralidade concorrencial, que o Estado se comporta de forma neutral na definição das condições de concorrência nos procedimentos pré-contratuais. E, portanto, isso exige, nomeadamente, que a consulta prévia respeite este princípio da neutralidade concorrencial nas entidades que são consultadas, na elaboração dos cadernos de encargos, e nós temos feito bastantes recomendações, não é no domínio, volto a dizer, do plano sancionatório, porque aí o Estado não é considerado como empresa, é no domínio pedagógico e de recomendações que temos feito e temos colaborado até ao abrigo da boa cooperação institucional que acho que temos de ter, quer, por exemplo, com o Parlamento, com o Governo, com os tribunais, neste domínio da preparação de cadernos de encargos ou até com as autarquias locais. Por fim, o Sr. Deputado fala no setor das comunicações. Como sabe, acho que, modestamente, a Autoridade deu um contributo decisivo para o setor das telecomunicações. Como se recordará, o ano passado a Autoridade emitiu uma decisão de oposição à operação de concentração entre a Vodafone e o Novo, chumbou, de forma de linguagem mais simples, a operação. Nesta casa, estive aqui ano passado, alguns senhores deputados disseram que ia haver despedimentos da Novo, que a empresa ia desaparecer, que isto era o fim, e, enfim, e foi com alguma satisfação, devo dizer, que passados 2 meses, notícias públicas vieram dizer que havia 2 empresas interessadas na Novo, que uma acabou por adquirir, a Digi, e que contribuímos para ter um setor mais concorrencial, mais competitivo, com melhores preços e com maior liberdade de opção para os consumidores. E creio que com isto esgotei o meu tempo e respondi às questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Sra. Deputada, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e a todos os senhores e senhoras deputadas que aqui estão presentes e também ao excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e restantes responsáveis. Agradeço a vossa disponibilidade, o rigor da apresentação, os esclarecimentos facultados à Comissão. A vossa presença é importante para nós podermos compreender melhor o trabalho da Autoridade da Concorrência e defender o funcionamento eficiente dos mercados e proteger os consumidores. Relativamente ao cartel da banca,
tem sido um dos processos mais mediatizados em Portugal e o Sr. Presidente já o referiu bastante na sua intervenção inicial e já houve outras referências a esse assunto. Nós gostaríamos de reiterar uma questão sobre se, a este propósito, as vossas perspectivas para a conclusão deste processo e considerando os recursos apresentados e todo o trâmite do processo, se entende ser necessário promover novas alterações legislativas à lei da concorrência. Depois, relativamente à informação que o Sr. Presidente prestou no início da sua intervenção sobre também este tema, referindo que há um inquérito que estão a desenvolver relativamente à banca, gostaria de saber quando esperam concluir o inquérito e apresentar recomendações que emanem desse inquérito. Depois, ainda no domínio das grandes operações e controle do setor financeiro, é importante abordar a questão da venda do novo banco. Foi noticiado que a transação será comunicada diretamente à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu, ficando fora da alçada da Autoridade da Concorrência. E pergunto se a autoridade considera pertinente uma revisão do enquadramento legal, de modo a assegurar que estas operações com impacto nacional relevante possam ser apreciadas pelas entidades reguladoras nacionais. Relativamente ao controlo de operações de concentração, o vosso relatório de atividades evidencia igualmente um recorde nas notificações e decisões relativas a operações de concentração, que foram 93 em 2024. E gostaríamos de saber se dispõem dos mecanismos necessários para garantir a celeridade e o rigor no processo de análise, especialmente em casos de elevada complexidade. E no caso específico da interdição da Inquisição da Novo pela Vodafone, referiu agora mesmo, quais foram as preocupações concorrenciais que motivaram a decisão e de que forma poderá este precedente influenciar futuras operações no setor das telecomunicações? Depois, relativamente ao abuso de posição dominante e mercados laborais, no plano das práticas restritivas ligadas ao abuso da posição dominante e à proteção dos mercados, a proibição dos acordos conhecidos como no-poach demonstra sensibilidade à proteção dos trabalhadores. Prevêem medidas complementares para combater esta e outras práticas anticompetitivas nos recursos humanos, salvaguardando os trabalhadores? Na saúde, gostaria de sublinhar que, atualmente, quase metade da dotação do Orçamento de Estado para a Saúde é canalizada para a aquisição de bens e serviços, incluindo parcerias público-privadas. Apesar desta colaboração, verifica-se uma evidente assimetria de informação entre o setor público e o privado, porque o Estado negocia frequentemente em desvantagem, tem pouca informação sobre os privados, enquanto os grupos privados acedem facilmente à informação sobre o SNS, que, ao contrário dos privados, é obrigado a publicar os seus dados do portal da transparência. E esta desigualdade tem consequências sérias no equilíbrio negocial e na gestão dos recursos de saúde. Recentemente, a Autoridade da Concorrência voltou a acusar grupos privados de concertação no fornecimento de serviços hospitalares. E, no ponto de vista do LIVRE, neste contexto, seria importante exigir que os privados emitam relatórios equivalentes aos exigidos ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente sobre o número de utentes tratados, custos dos cuidados, número de profissionais e remunerações. E, por isso, gostava de colocar estas questões. Considera a Autoridade da Concorrência esta assimetria de informação e transparência uma situação de concorrência desleal entre o setor público e privado? Deveria ser obrigatório que os grupos privados que operam na saúde estejam sujeitos às mesmas regras de transparência e prestação de contas sempre que estabeleçam parcerias ou contratos com o Estado? Depois, vou ali olhar, tempo. Em matéria de gestão de recursos e sendo reconhecidas as crescentes exigências e atuais limitações, gostaríamos de saber que estratégias estão a ser implementadas para garantir a retenção de talentos e robustecimento das competências técnicas da Autoridade da Concorrência. Dispõem dos meios humanos e tecnológicos necessários para cumprir eficazmente a vossa missão? Salienta ainda que já foi aqui referido várias vezes a aposta na inovação, nomeadamente na integração de inteligência artificial na análise de dados e investigação de práticas ilícitas. E gostaríamos de saber se já há resultados práticos destas soluções digitais e se há algo previsto mais para ampliar esta utilização em investigações futuras. E termino com, na cooperação nacional e internacional, gostaríamos de saber se, em termos de cooperação com entidades congêneres nacionais e internacionais, de que forma tem evoluído o vosso trabalho conjunto, nomeadamente no combate a práticas anticoncorrenciais transfronteiriças e na regulação dos mercados digitais. Agradeço mais uma vez a vossa presença e a resposta às questões. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Professor para responder. Muito obrigado à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, também com um conjunto muito amplo de questões, às quais tentarei responder
de forma completa. Começando pelo caso da banca, o caso ainda está pendente do Tribunal Constitucional. O Tribunal interferiu com mais uma decisão sumária, um recurso interposto pela autoridade e também pelo Ministério Público, e nós neste momento reclamamos para a Conferência e aguardamos a decisão do Tribunal Constitucional. Perguntam por alterações legislativas, eu creio que já tive a ocasião de responder anteriormente. O atual 74, número 9 da Lei da Concorrência diz que suspende o prazo em sede de recurso judicial e, portanto, eu diria que se o caso se passasse hoje, se tivesse início hoje, esta questão da prescrição não se teria colocado. Depois pergunta-me quanto à consulta ao mercado que foi iniciada recentemente no setor da banca. Nós, neste momento, enviamos, a consulta já está disponível no nosso site, iniciamos o envio do conjunto de questões aos chamados stakeholders do mercado. As respostas serão dadas até ao prazo limite, dia 24 de setembro de 2025. E terminadas estas respostas, o prazo, nós vamos analisar as respostas e contamos chegar a conclusões até ao final deste ano. Eventualmente, essas conclusões poderão levar a recomendações em face das respostas que venham a ser obtidas dessa consulta ao mercado e, portanto, eu diria que este ano o processo estará concluído. Quanto à questão do novo banco, a compra pelo novo banco pelo BPCE, devo dizer que o processo de operações de notificação e a sua análise obedece a uma dimensão comunitária e uma dimensão nacional. No contexto comunitário, esses casos serão da competência exclusiva da Comissão Europeia, caso ultrapassem os limiares financeiros estabelecidos no artigo 1 do Regulamento 139/2004. Ora, os limiares financeiros, no caso de instituições de crédito, são contabilizados o volume de negócios com base nos valores de comissões, juros e outros rendimentos, e aquilo que se verifica aparentemente é que os valores em causa que envolvem o BPCE e o novo banco ultrapassam os limiares financeiros estabelecidos no artigo 1 do Regulamento 139/2004 e nesse contexto será a Comissão Europeia a fazer esta apreciação da operação e não a autoridade, porque o artigo 21, número 2 e 3 desse regulamento dizem expressamente que é uma competência exclusiva da Comissão. Eventualmente poderia, por opção da Comissão, a Comissão optar por remeter, por enviar à Autoridade Nacional esse processo, mas eu todo não creio no setor bancário que a Comissão o faça, não há esse histórico da Comissão e, portanto, Sr. Deputado, aqui não há qualquer alteração legislativa que se possa propor, a não ser uma alteração ao regulamento comunitário, que eu creio que estamos num cenário que não está em cima da mesa. Operações de notificação tivemos, de facto, 93, foi um número excepcional. Isso deve-se à necessidade das empresas de cumprirem com os chamados critérios de notificabilidade, são 3 critérios. Podemos, eventualmente, afinar o critério referente ao chamado limiar financeiro previsto na linha C do artigo 37, número 1 da Lei da Concorrência. Quanto à capacidade da autoridade de apreciar estas operações, é um grande motivo de orgulho e um privilégio para mim ter uma equipa de excelência na autoridade. São pessoas, de facto, do melhor que o país tem e que fizeram um trabalho magnífico e fazem um trabalho magnífico na análise destas operações. Um trabalho que é célere, que é dedicado, que é atento e que procura responder àquilo que é a vontade de proteger o processo competitivo, de analisar as operações e de forma célere, poder concluir essa análise a bem das empresas, a bem do país. No caso da operação Vodafone Novo, também não quero maçar com muitos preciosismos técnicos, a autoridade verificou a possibilidade de existirem efeitos unilaterais, efeitos coordenados. No fundo, tudo isto corria da verificação de que nas zonas onde a Novo estava instalada, os preços praticados pelos 3 grandes operadores eram preços mais baixos e daí que existisse aquilo que nós designamos na decisão como um efeito novo, um efeito, se quiser, desafiante e que levava os outros players do mercado a ter preços mais baixos. E, nesse contexto, e identificados esses efeitos unilaterais e efeitos coordenados, a possibilidade da sua existência em resultado da projetada operação, da aquisição da Novo pela Vodafone, a autoridade emitiu uma decisão de oposição. Quanto a acordos no-podes, eu há pouco também tive a ocasião de referir, não são apenas acordos no-podes que nos preocupam, há um outro tipo de acordos que afetam os mercados liberais, que são os chamados acordos de wage fixing, ou seja, de fixação de salários, também é algo que nos preocupa e relativamente ao qual nós temos feito essa missão de advocacy pedagógica junto das empresas, mas também de investigação e sancionamento de práticas nesse domínio. Já sancionamos, por exemplo, empresas que atuam no âmbito da consultoria tecnológica, de informação, essa informação está disponível no nosso site,
E continuamos sempre em diálogo com diferentes entidades, empresas, sindicatos, trabalhadores, a tentar obter informação que nos permita atuar. Quanto à ADSE, a Sra. Deputada referiu bem, há pouco a autoridade, há pouco tempo, emitiu uma nota de ilicitude no chamado caso da ADSE, que se deve à circunstância de o Tribunal da Relação de Lisboa ter considerado parte da prova existente na nota de ilicitude anteriormente emitida como nula. E, portanto, a autoridade teve que, no fundo, reapreciar o processo, tendo em conta a prova que não foi tida como nula, para emitir uma nova nota de ilicitude. E, portanto, isso foi feito e o processo continua, então, a seguir o seu curso. Pergunta relativamente à assimetria de informação e hospitais e o problema que acontece entre o setor público e o setor privado. Bom, a autoridade tem aqui intervindo em vários domínios e destacaria um em particular. Neste momento está em curso uma operação de concentração, que se trata da projetada aquisição pelo grupo CUF do Hospital Particular do Algarve. Essa operação suscita-nos preocupações do ponto de vista concorrencial, que motivaram a passagem da chamada fase 1 à fase 2 da análise dessa operação, através de uma decisão de passagem em investigação aprofundada, que foi preferida há cerca de um mês e pouco, e que está acessível no nosso site, onde poderá encontrar, ao longo de cerca de 70 páginas, toda a informação relativamente a essa decisão de passagem em investigação aprofundada. Eu sei que o Sr. Presidente já está a ver o tempo. AI, temos novas tecnologias, já nos têm permitido, por exemplo, apanhar situações de gun jumping, operações não notificadas. Ou seja, nós conseguimos agora, com base no cruzamento de várias informações, notícias, risco comercial, por aí fora, perceber casos em que as empresas deviam ter notificado e não notificaram uma operação de concentração e atuar, suscitando um processo de inquérito, e já o temos feito, e já temos resultados nesse domínio, também no domínio do screen, enfim. Quanto à cooperação internacional, há uma rede que está formalizada, é a Rede Europeia de Autoridades da Concorrência, a rede ECN, a European Competition Network, mas há um conjunto vasto de redes a nível global, incluindo a rede lusófona de concorrência que nós temos acarinhado, países como Cabo Verde, Angola e Moçambique, mas a nível global nós temos uma cooperação, eu diria quase diária, com congêneres, em que todos aprendemos em conjunto e seguimos nestas nossas investigações, recomendações e tarefa cotidiana. Enfim, Sr. Presidente, peço desculpa por ter ultrapassado. Muito obrigado, Sr. Professor. Agora, para terminar a primeira ronda, passarei a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Relembro apenas os Srs. Deputados para as inscrições para as segundas rondas. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também começava com uma nota prévia, esta não sobre literacia financeira, mas sobre literacia política. O facto de ter mudado para esta bancada não significa que a natureza do CDS tenha mudado. Continuamos a ser um partido de direita social, democrata cristã, representamos há 50 anos a direita no panorama político português e vamos continuar a fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Professor Nuno Rodrigues, pela sua apresentação, muito útil, muito detalhada, bem enquadrada e que nos permitiu ter aqui uma ideia bem presente do plano de atividades da Autoridade da Concorrência para os próximos anos. E para nós, CDS, a concorrência é uma necessidade absoluta, não só para garantir melhores produtos e de melhor qualidade e melhores serviços que são prestados aos consumidores públicos, mas também para garantir que as empresas que realizam boas práticas não são penalizadas no mercado. E por isso valorizamos muito o trabalho realizado pela Autoridade da Concorrência e entendemos mesmo que esse trabalho é fundamental para nós termos um mercado que funciona, um mercado livre, transparente, concorrencial e em que as práticas que violam essa concorrência são devidamente penalizadas para que, de facto, todas as empresas e, neste caso, também os consumidores possam ser protegidos. Eu abordaria 3 temas nesta minha intervenção. A primeira tem a ver com a consolidação do setor bancário, quer na Europa, quer em Portugal, matéria que nos parece relevante. A segunda, enfim, já foi muito referida, mas não posso deixar de abordar também a parte da multa ao cartel da banca e, finalmente, a contratação pública. Iniciando pelo primeiro tema, bom, é claro que existe hoje uma tendência a nível europeu para uma consolidação do setor bancário e vimos isso quer ao nível de concentrações transfronteiriças, quer ao nível de concentrações no mercado doméstico.
A título de exemplo, relativamente à primeira, temos, por exemplo, a operação do Unicrédito sob o Commerce Bank. A nível doméstico, temos aqui ao lado em Espanha a OPA do BBVA ou Sabadell. Quanto ao cartel da banca, sabemos que o Tribunal da Relação considerou prescrita os factos imputados ao alegado cartel da banca. Sabemos que a Autoridade da Concorrência recorreu para o Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional recusou esse recurso e que penso que terá sido apresentada uma reclamação para a Conferência de Juízos do Tribunal Constitucional. Bom, eu diria que, embora o processo ainda esteja pendente e não haja uma decisão transitada em julgado, de facto, penso que é um caso que tem que nos fazer pensar e tem que obrigar a refletir sobre procedimentos no futuro, não obstante a lei já ter sido alterada. Finalmente, em termos de concorrência, sabemos também que a Autoridade da Concorrência tem feito trabalho sobre esta matéria, elaborou mesmo, penso, que um guia de boas práticas, em termos de contratação pública, elaborou mesmo um guia de boas práticas em termos de contratação pública e sabemos que tem participado em vários grupos informais para procurar tornar mais eficiente e inovadora e também em termos de combate à fraude a contratação pública. E por isso deixava-lhe algumas perguntas. Desde logo, no que diz respeito à consolidação do setor bancário, perguntava-lhe se existe alguma preocupação por parte da Autoridade da Concorrência relativamente à atual situação do mercado bancário em Portugal. Já agora, ainda no mercado bancário, perguntar também qual é o impacto da venda do novo banco que foi recentemente anunciada. Sabemos que quem vai adquirir o novo banco vai ser um grupo financeiro de origem francesa, penso eu, que não tem presença, pelo menos, no mercado da banca do retalho em Portugal. Parece-nos que isso é positivo. Estamos a falar de um novo player, de um player que pode vir a aumentar a concorrência no mercado bancário, mas gostaríamos também de ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Relativamente ao caso da multa prescrita do cartel da banca, é certo, como nos disse, que a investigação durou 3 anos e os outros 7, para completar o período de 10 anos, decorreu em diligências judiciais, sendo que 2 anos teve a ver com o processo de reenvio para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Ainda assim, a mim parece-me que seria importante que a Autoridade da Concorrência assumisse aqui perante o Parlamento o insucesso deste caso. Independentemente de concordar ou não com a posição dos tribunais, os tribunais são soberanos, aplicam o direito e este tribunal entendeu que o devia fazer desta forma e, por isso, mais do que lamentar a decisão do tribunal, parece-nos importante que a Autoridade da Concorrência manifeste aqui vontade, não obstante a lei já ter sido mudada e, por isso, a questão da prescrição já estar de alguma forma relativizada, vontade para, no âmbito da iniciativa de instaurar processos desta índole, ter mais rapidez para evitar, de facto, que estes desfechos possam ocorrer no futuro. Mas eu gostava de perguntar, no âmbito do contencioso da Autoridade da Concorrência em geral, qual é, se nos pode transmitir, qual é a taxa de sucesso dos processos em tribunal. Eu faço esta pergunta porque tenho ideia que essa taxa de sucesso é inferior a 50%, ou seja, menos de 50% dos processos que são colocados pelas empresas objeto deste tipo de multas em tribunal são ganhos pela Autoridade da Concorrência e por isso gostaria de saber se realmente este valor se confirma. Para terminar, finalmente, terminando, fazendo referência que fiz uma nota prévia, por isso não devia entrar no tempo, mas terminando, perguntar-lhe qual tem sido o nível de denúncias ao nível de situações irregulares em termos de contratação pública, se tem aumentado e, finalmente, se o guia que foi elaborado teve ou não acolhimento junto dos vários stakeholders. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Professor para terminarmos esta primeira ronda. Muito bem. Muito obrigado ao Sr. Deputado Paulo Núncio pelas
pertinentes questões que aqui trouxe. Também tentei tomar nota delas todas e vou tentar responder de uma forma completa. Começando pelo caso da banca, se me permite, o Sr. Deputado pede para que a autoridade assuma aqui algum insucesso. De todo. A autoridade foi muito bem sucedida neste caso. O caso foi confirmado pelo Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão. O caso foi confirmado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. O caso só não foi confirmado pelo Tribunal da Relação, porque o Tribunal da Relação entendeu que o período de 2 anos e 2 meses no Luxemburgo não suspendia o processo. Caso não o tivesse feito, eu, modestamente, tenho a opinião que o Tribunal também teria confirmado a decisão. Foi um processo muito complexo de investigar, envolveu a análise de mais de 700 mil documentos em 2013, 2014, numa altura em que a autoridade ainda não estava completamente dotada de ferramentas tecnológicas para fazer essa análise. Demorou algum tempo. Foi feito um trabalho de excelência pela equipa da autoridade, que foi confirmado na substância pelos tribunais. Portanto, eu não acho que foi um caso de insucesso, foi um caso de sucesso e, aliás, o reenvio prejudicial feito e a análise feita pelo Tribunal de Justiça têm sido amplamente referidos a nível europeu como um caso paradigmático, e não quero entrar em detalhes técnicos, de uma prática concertada, uma troca de informações standalone, constitui uma restrição pelo objeto e é muito conhecido a nível europeu. Portanto, se me permite de todo, não concordo que há aqui um insucesso. Quanto à questão da concentração no setor bancário, Sr. Deputado, eu diria que em Portugal o grau de concentração dos 5 principais bancos corresponde a 71,52% dos ativos do setor no final de 2023, 71,52%. A média na União Europeia é de 68,8%. Portanto, há um grau de concentração um pouco mais elevado em Portugal, de facto, do que comparado com a média da União Europeia, mas, permitido dizer, também não está assim tão longe da média da União Europeia. Há, de facto, temas que têm sido colocados recentemente, a este nível do processo de concentrações que têm ocorrido a nível europeu. Referiu o Sr. Deputado o caso italiano com o Unicredit, o caso espanhol com o BBVA, que, aliás, estão a dar origem a um diferente, como saberá, entre estes 2 Estados-membros, face à interpretação a dar ao artigo 21, número 2 e 3, ou ao artigo 21, número 4 do Regulamento 139, que permite, o artigo 21, número 4, que motivos de supervisão prudencial sejam invocados pelos Estados-membros. É sempre uma matéria muito sensível, esta da relação entre concorrência e supervisão prudencial. Veremos, sei que a Comissão Europeia já iniciou um processo de pré-contencioso. No caso do BPCE Novo Banco, que já tive a ocasião de responder anteriormente, em Portugal, tanto quanto sabemos, o BPCE, o Banco Popular e a Caisse d'Épargne, tem uma atividade muito residual, tem uma presença limitada através do Banco Primos, que é especializado em crédito ao consumo, tem um centro de desenvolvimento tecnológico da Nataxis no Porto, onde emprega cerca de 2.000 pessoas, e tem atividade também ao nível da Handy de crédito ao consumo. E, portanto, eu diria que não há uma sobreposição entre a atividade do novo banco e do BPCE, que é uma atividade muito residual. Veremos qual é a opinião da Comissão Europeia, não é a autoridade a intervir neste domínio, como tive a ocasião de referir anteriormente em resposta à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. O processo será conduzido pela Comissão Europeia. O que eu posso antecipar é que, aparentemente, não há questões de sobreposição de atividade, o que faz adivinhar qual será a decisão da Autoridade da Concorrência. O Sr. Deputado faz uma pergunta quanto à taxa de sucesso, com uma aparente ideia, que eu diria que é uma ideia que não é totalmente correta, de que essa taxa é residual. Vou-lhe dar alguns números para efeitos de aferição de taxas de sucesso e considerando um universo de 42 decisões judiciais, poderei indicar quais são as 42, em 42 decisões judiciais, 34 foram totalmente favoráveis à Autoridade da Concorrência, 2 parcialmente favoráveis e 6 desfavoráveis, o que determina uma taxa de sucesso de cerca de 81% ou de 86% se forem consideradas decisões parcialmente favoráveis. É claro que o caso da banca leva a uma percepção que eu diria que é uma percepção errada, porque é um caso obviamente impactante, mas eu diria que uma árvore não faz a floresta e que a autoridade, como viu pelos números que acabei de indicar, tem entre 81, se forem estes totalmente favoráveis, 86% de taxa de sucesso. Eu devo dizer, enfim, também para mim é um motivo, uma honra poder estar nesta função na Autoridade da Concorrência, porque as decisões que saem da Autoridade da Concorrência são decisões muito robustas, muito escrutinadas e discutidas internamente, numa lógica de checks and balances por vários departamentos, e diria que é por isso também que elas são validadas judicialmente, face a essa robustez. Pergunta-me quanto a denúncias no âmbito da contratação pública.
A atividade de investigação da autoridade não se baseia apenas em denúncias e, portanto, a atividade baseia-se numa atuação ex officio, oficiosamente, e eu tive a ocasião de assinalar as novas ferramentas tecnológicas que estamos a utilizar, como o Screen IT, com base neste diálogo com o portal base, o grupo informal que o Sr. Deputado teve a ocasião de referir, que junto ao Tribunal de Contas, a ESPAP, a Inspeção-Geral de Finanças e o INPIC, onde temos encontros regulares que nos permitem trocar experiências e, diria, até informação, e que nos têm permitido até abrir casos. Eu, enfim, não queria estar a dizer o número de denúncias, posso dizer que temos sempre casos no âmbito da contratação pública, porque são situações clássicas que acontecem não apenas em Portugal, mas em diferentes Estados a nível mundial e que nós consideramos serem particularmente lesivas, não apenas dos contribuintes, mas, enfim, de todos nós e, portanto, estamos sempre atentos. Eu tive a ocasião de referir o caso, por exemplo, dos testes clínicos, das análises clínicas e o teste de Covid-19, em que a autoridade interveio e fixou coimas no valor de 49 milhões de euros e que, portanto, tem motivado essa informação. Enfim, tem aqui só um elemento, se permite, porque eu não tinha este número, mas para responder ao Sr. Deputado e cumprindo o meu dever de prestar informação, até abril de 2025, este ano, tínhamos 14 denúncias no âmbito de contratação pública, em 2024 tivemos 33 denúncias no âmbito de contratos públicos. E com isto, creio que também escutei o meu tempo e terei respondido às questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Professor. Passaremos então à segunda ronda. Temos 3 inscrições. Começaremos então pelo deputado Martim Saider, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me, peço desculpa, Sr. Deputado, só para informar, portanto, que as questões serão seguidas. O Sr. Professor terá depois uma resposta final equivalente, digamos, ao tempo total das questões. Neste caso, serão 6 minutos. Sr. Deputado Martim Saider, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Presidente e os restantes membros do Conselho de Administração, os senhores deputados. A minha pergunta incide sobre o inquérito aos bancos que o Sr. Doutor levantou no final da sua primeira intervenção, que seriam depois divulgados os resultados em setembro, e eu julgo que seria pertinente partilhar connosco quais é que são os serviços de maior contestação, se é o crédito pessoal, o crédito de habitação, o hipotecário, o leasing, porque na ótica do utilizador privado, e eu aqui falo utilizador privado não entidade, mas sim a pessoa singular, nós vemos que hoje em dia os bancos quase que lutam entre eles para conseguir roubar o crédito de um banco para outro, e isso obviamente acaba por beneficiar o utilizador ou o consumidor, consoante a ótica que nós quisermos ver. E depois entender quais é que são as queixas, se vão no sentido dos custos de manutenção de contas, das taxas praticadas, se existe aqui alguma irregularidade. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes, do Partido Chega. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Representante da Autoridade da Concorrência. Como Deputado da Madeira, queria-lhe apresentar aqui uma situação. A região autónoma da Madeira apresenta especificidades que colocam a região num enquadramento concorrencial que é diferente daquele que tem lugar aqui na fração continental da República. E como é fácil de entender, a insularidade, a reduzida dimensão do mercado interno e os custos logísticos acrescidos limitam a entrada de novos operadores em vários setores que são estratégicos. Por sua vez, esta realidade tende a criar um ecossistema económico que é muito próprio, maioritariamente concentrado e onde poucas empresas detêm posições dominantes com margem significativa para condicionar preços, para restringir a escolha do consumidor e para dificultar até certo ponto a inovação. A juntar a isto, observa-se na Madeira uma forte interdependência entre o tecido económico local e determinados grupos empresariais, muitas vezes associados a redes informais de influência política. Por isso é essencial que a Autoridade da Concorrência desenvolva uma leitura diferenciada daquele que é o contexto madeirense, sem aplicar de forma mecânica soluções pensadas para realidades continentais, pois na realidade a promoção de concorrência em territórios ultraperiféricos requer ferramentas diferentes, capacidade sancionatória diferente, mas também uma atuação diferente do regulador. Tendo em conta tudo isto, eu tinha 2 perguntas para lhe colocar. A primeira: que medidas têm vindo a ser adotadas pela Autoridade da Concorrência para assegurar que não se verificam
práticas abusivas em setores fundamentais na economia regional, como são o da construção, o dos transportes marítimos e o dos transportes aéreos. E que nesses setores estão garantidos preços justos aos consumidores e igualdade de oportunidades para os operadores económicos. A segunda é um pouco mais específica. Na Madeira, o setor dos táxis desempenha um papel fundamental a nível económico, a nível social e até a nível cultural. A minha questão era, a Autoridade da Concorrência, que opinião tem quanto à criação de contingentes TVDEs nas regiões autónomas, os quais, a nosso ver, justificam-se por razões que são próprias do território insular, como a geografia e o congestionamento. E, por fim, e acabo mesmo, receberam, da parte da região autónoma da Madeira, caixas relativamente a práticas ilícitas de operadores TVDEs. 10 km a serem cobrados por 3 euros, 28 km a serem cobrados a 4 euros. Por que é que nada foi feito relativamente às caixas apresentadas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. E, por último, passo ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por último, um tema que não encontrei referido no vosso relatório, mas que penso que pode merecer a atenção da Autoridade da Concorrência. Refiro-me às plataformas como a Temu e a Shine, plataformas que, como sabemos, vendem produtos a preços muitíssimo reduzidos. Estas plataformas e esta atividade mereceu a atenção da Comissão Europeia, que chegou mesmo a propor, penso eu, uma taxa de 2 euros por cada produto vendido nestas plataformas, porque se entendeu que, pelo menos tem havido denúncias no sentido de considerar que estas plataformas atuam numa lógica de concorrência desleal. A pergunta que eu gostaria de fazer é se a Autoridade da Concorrência tem acompanhado este setor, se detectou alguma prática de concorrência desleal e que medidas tomou ou pode vir a tomar nesta matéria para garantir o funcionamento normal do mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Passo então a palavra ao Sr. Professor para responder às questões. Tem 6 minutos, Sr. Professor. Muito bem, também tentarei responder de forma completa a todas as questões pertinentes que foram colocadas, começando pelo Sr. Deputado Martim Saider. Quanto à consulta ao mercado que foi lançada, que está disponível no nosso site, essa consulta foi lançada e estão a ser colocadas questões a todos os stakeholders do mercado, incluindo consumidores, bancos. A consulta está a correr e o prazo para as respostas é 24 de setembro de 2025. Portanto, o prazo para obtermos as respostas. Depois as respostas terão que ser analisadas, triadas e nós prevemos que até ao final deste ano poderão dar origem a recomendações. Que preocupações temos? Temos preocupações ao nível da mobilidade do consumidor de serviços financeiros, isto é, permitir uma maior mobilidade do consumidor de serviços financeiros. Temos preocupações, por exemplo, ao nível da comparabilidade da remuneração que é dada, por exemplo, depósitos a prazo. Por exemplo, também relativamente aos sistemas de pagamento, eu tenho aqui comigo as questões que estão a ser colocadas, não quero maçar excessivamente os seus deputados, mas são questões que dizem respeito ao grau de comparabilidade de produtos bancários e financeiros, quanto às dificuldades sentidas, custos associados, dificuldades relativamente à contratualização de produtos bancários e financeiros e também dificuldades quanto aos processos de mudança de banco que permitem esta mobilidade de consumidores e o que nós pretendemos é que todas estas eventuais dificuldades sejam atenuadas, tendo em consideração eventuais recomendações futuras que poderemos vir a fazer. O Sr. Deputado Francisco Gomes coloca-me aqui um conjunto de questões relativas à região autónoma da Madeira. De facto, a Madeira representa uma economia insular. Tipicamente, as economias insulares têm questões diversas ao nível de concorrência, porque são justamente economias insulares, e é por isso, por exemplo, que o Tratado prevê a sua especificidade enquanto regiões ultraperiféricas no artigo 349 do Tratado. Começando aqui por duas questões concretas que o Sr. Deputado coloca. Primeiro, transportes marítimos. Eu diria cabotagem marítima. No projeto LCDE, a autoridade, em 2018, e no plano de ação, nessa altura, a autoridade propôs uma reavaliação do regime especial de transportes regulares de carga geral ou contentorizada entre continentes e regiões autónomas. Por outro lado, o Sr. Deputado, creio que não está aqui, mas eu diria que não desconhece uma iniciativa do Chega nos Açores, em que, neste momento, a autoridade está a analisar um pedido de parecer
que foi feito por parte do Presidente da Comissão Especializada Permanente de Economia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, relativa a uma iniciativa legislativa do Chega, projeto de resolução 46/13/1, que recomenda ao Governo Regional dos Açores a abertura de um concurso público internacional para a prestação do Serviço Público de Transporte Marítimo de Mercadorias. Este trabalho está a ser feito, a autoridade recebeu esse pedido de parecer e está a preparar a resposta. Quanto às ligações aéreas, que foi outra preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Francisco Gomes, no início de 2017, a autoridade respondeu a uma solicitação da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para uma análise da concorrência na rota Lisboa-Funchal, nessa altura, e nesse momento a autoridade não retirou uma conclusão quanto à existência de indícios de coordenação de comportamento por parte da TAP e, na altura, da EasyJet, existindo uma diferenciação de preços de acordo com a classificação das companhias aéreas, não tinham acordos de code share e, portanto, chegou-se à conclusão nessa altura que os preços das companhias aéreas eram influenciados por choques comuns com uma sazonalidade da procura, por exemplo, é conhecida a época de fim de ano que permite inflacionar muito os preços no transporte aéreo para a região autónoma da Madeira, os custos de inputs comuns, como sejam o fuel necessário, enfim. No entanto, a autoridade continua sempre atenta a esta análise sobre os preços praticados nas rotas. Pergunta-me relativamente à contingentação da TVDE, qual é a opinião da autoridade. A autoridade já teve a ocasião de, em março de 2022, emitir uma, estou a citar, recomendação para a eliminação no regime jurídico da TVDE na região autónoma da Madeira. E a autoridade defendeu que a fixação de contingentes é, estou a citar, uma das intervenções legislativas mais intrusivas que se pode aplicar no mercado. Eu creio que não podia ser mais claro quanto à opinião da autoridade relativamente à contingentação de TVDEs. Por fim, o Sr. Deputado apresentou um conjunto de queixas que os consumidores reclamaram quanto aos táxis. Eu devo dizer que essa não é uma competência da autoridade da concorrência. Quer dizer, a autoridade muitas vezes tem as costas largas, mas, portanto, aqui não somos nós que somos a autoridade competente para apreciar esse tipo de queixas. Eu diria que devem ser feitas à autoridade competente. O Sr. Deputado Paulo Núncio coloca também uma questão muito interessante quanto a plataformas, enfim, de países terceiros da União Europeia, quanto às questões que se colocam. Essas questões a resposta é dada no plano, se me permite, quer da fiscalidade, quer da eventual intervenção a nível europeu, por exemplo, com o novo instrumento jurídico que a União Europeia tem, que é o Regulamento sobre Subsídios Estrangeiros, que permitem verificar se empresas de países terceiros são subsidiadas a montante por esses países terceiros, porquanto depois estão a atuar no mercado interno em condições concorrenciais vantajosas que distorcem a concorrência em prejuízo de empresas europeias. E é isso que se passa relativamente a estas plataformas. Novamente aqui, a autoridade, enquanto a Autoridade Nacional da Concorrência, não tem uma competência direta neste domínio, mas sim por via da articulação com a Comissão Europeia. E espero ter respondido às questões todas. Muito obrigado, Sr. Professor. Não havendo, então, mais inscrições, resta-me agradecer ao Sr. Professor, Presidente da Autoridade da Concorrência, restantes membros da Autoridade da Concorrência, os esclarecimentos prestados e, sendo assim, damos por encerrado, então, esta audição. Muito obrigado.